como as coisas são engraçadas. Os primeiros segundos desse vídeo, literalmente, a imagem bugou. Então, como a gente tá fazendo uma rádio, eu não vou mexer em nada. Vai ficar assim, e vai ficar ótimo. São só alguns segundos. Vambora pro vídeo. Alô, pessoas, sejam muito bem-vindos ao Crossover FM 404, a rádio não encontrada. E eu pretendo fazer disso aqui um puxadinho do Crossover Geek. Eu vou contar as coisas que eu tô assistindo, as minhas opiniões, falar sobre filmes, séries, animes, música, talvez música. Vamos ver. E como eu vou dar a minha opinião, eu já estou pronta para receber a opinião de vocês no comentário também. Então já vou deixar aqui meu convite, caso você queira comentar alguma coisa ao final desse programa, por favor, comente, por favor, deixe sua opinião. É muito importante que você faça parte disso aqui também. Estamos na internet, é para isso, não é mesmo? É. Aproveitando também, já estou te pedindo para você me seguir em todas as redes sociais do Crossover, na verdade, em todas as minhas redes sociais, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Twitter. Tem Twitter? Tem Twitter também. E se você não estiver no YouTube, obviamente, segue o canal do YouTube, ok? Então, bora começar, vamos com... Tá assistindo o quê? Sim, eu tô assistindo 3 animes dublados e eu queria comentar um pouco sobre eles hoje. E o primeiro deles é o Gachakuta, que sim, eu estou assistindo ele dublado, ou seja, eu tô assistindo ele atrasado, né? Porque a dublagem eu acho que tá 2 ou 3 semanas atrasadas em relação ao legendado, mas como eu comecei assistindo ele dublado, eu vou continuar assistindo ele dublado porque eu sou dessa. Se eu comecei de um jeito, eu quero terminar daquele jeito, então fica um pouco complicado. Então eu tô tendo que me esquivar muito de alguns spoilers, sim, porque eu comecei a ler o mangá, mas eu parei, então me julguem. Quando eu descobri que ia anunciar o anime, eu parei de ler o mangá e preferi só continuar assistindo o anime. E sinceramente a dublagem tá bem boa, eu gosto de falar bem boa, quem conhece sabe. Eu sinceramente não sei por que a Crunchyroll agora só lança os episódios dublados com tantas semanas de atraso, mas se alguém souber, por favor, me diga por quê, porque eu gosto de assistir as coisas dubladas. Depende um pouco, né? Eu sei, mas isso é um assunto para outro dia, outra hora, outro local, que não seja na internet, de preferência. O segundo anime que eu queria comentar que eu estou assistindo dublado é Hamameio, cara. Eu não assisti o primeiro Hamameio, assim, eu estou assistindo o remake de Hamameio dublado. Eu não assisti o primeiro, aliás, eu nunca nem li, não sabia a história, eu só sabia que era a história de um menino que virava uma garota. Mas eu não sabia como isso funcionava. E eu estou assistindo Hamameio e eu estou assistindo dublado na Netflix e eu estou gostando muito. Obviamente eu só vou trazer coisas que eu tô gostando muito, né? Que eu quero que vocês me julguem. Meus gostos peculiares. Gostos ou gostos? Gostos, né? Gostos peculiares? É isso? É isso, acho que é isso. Enfim, a dublagem tá muito divertida, ela tem bastante referências e, é claro, tá sendo feita na Unidub, então é óbvio que é sinal de qualidade, não é mesmo? Outro anime que também é pela Unidub que eu estou assistindo dublado, esse eu acho que não é surpresa pra ninguém, eu estou reassistindo One Piece pela 3ª vez. Só que dessa vez dublado. Me julguem, ok? Me julguem. E o mais legal de tudo é que reassistir One Piece dublado me fez reacender a chama de paixão pelo anime, porque a Carol manda muito bem como Luffy, e assim, confesso que quando eu comecei a assistir One Piece há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu tenho medo de fazer essa conta. O Luffy não era nem de perto o meu personagem favorito, mas por causa da Carol, eu comecei a gostar muito mais do personagem. Ela deu uma vida nova, uma cara nova pro personagem. Então, obrigada, Carol, por fazer o Luffy virar um dos meus personagens favoritos hoje em dia. Então, você tem culpa disso. É claro que eu não vou ficar aqui só falando de coisas que eu assisti, então vamos pro Delay de Notícias. Sim, a gente tem quadro dentro de quadro. Delay de Notícias. Delay de Notícias. Não importa a data, a notícia já está atrasada! E no Delay de Notícias hoje, a primeira notícia que eu quero dar pra vocês é uma notícia bem velha já. Eu acho que ela já tem quase uma semana, se pá mais, eu espero que não. Mas enfim, a notícia é que a Ado tá em uma parceria com a seleção japonesa para poder fazer os novos uniformes da seleção.
E, sinceramente, eu preferia que ela fizesse era a música da Copa, porque a música da Copa que foi lançada, pelo amor de Deus, é um saco. Nada chega, ela não chega nem perto das músicas anteriores, se aquilo lá realmente for a música da Copa, né? Porque estão dizendo agora que a aprovação foi quase zero. Estão dizendo que a música não é da Copa, não é oficial da Copa. É só uma música que vai tocar de vez em quando. Mentira, a gente sabe que aquilo era para ser a música oficial. Só que foi tão negativa a reação das pessoas que eles mudaram de ideia no meio do caminho. Mas a notícia é que a Ado está em parceria ali com a seleção japonesa para poder fazer os uniformes novos da seleção japonesa. E vai ser lançado pela Adidas, né? Óbvio que vai ser lançado pela Adidas. E o conceito do uniforme novo é horizonte. De acordo com a notícia aqui, o conceito é horizonte. E o que isso significa? Boa pergunta. A gente fica tentando descobrir o que isso significa, né? Enfim, a Ado vem crescendo bastante no universo otaku, não só otaku, né, mas no geral, ela virou um produto praticamente, né, porque é uma cantora que não mostra o rosto, pra quem não sabe, e assim, cara, eu gosto das músicas da Ado, e principalmente depois que ela deu a voz, né, pra Uta em One Piece, né, no filme Red, é o Red? É o Red. Então, assim, tô adorando a Ado. A segunda notícia do Delay de Notícias de hoje, que eu sinceramente não sei quanto tempo tem, mas eu acho que provavelmente deve ter uma semana também, ou um pouco mais, ou um pouco menos, não faço ideia. Na verdade, eu sei que foi lançada a notícia na CCXP, eu tenho dificuldade para falar esse nome, desculpa, mas tem uma semana mais ou menos, que Ryukendo agora vai passar na TV Cultura. Se você ainda assiste TV aberta, o Ryukendo, né, lá do início dos anos 2000, eu acho, vai passar na TV Cultura dentro do programa Antimatéria da TV Cultura. Você assistiu Ryukendo? Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não assisti Ryukendo assiduamente, eu assistia enquanto meu irmão assistia quando ele era pequeno, mas eu nunca sentei para assistir Ryukendo, então... Mas se você está esperando que a imagem seja ruim, igual a era em 2009, relaxa, porque parece que a TV Cultura vai remasterizar a parada, vai trazer uma imagem melhorada para a tela. Então, se você tem uma televisão ultra 8K, tá ligado? Não se preocupa, a imagem vai ficar boa. Eu exagerei um pouquinho, talvez, mas vai ficar boa a imagem. Diz aí se você vai assistir, né? Ryukendo na TV Cultura. Eu, sinceramente, acho que eu vou passar, mas... quem sou eu pra julgar, né? Falando em CCXP, outra coisa que foi anunciada durante a CCXP que chamou minha atenção foi finalmente que lançaram a capa, né? Que revelaram a capa de Dragon Quest, As Aventuras de Dai, né? A gente tem que lembrar que o nome não é Fly, é Dai, mas os americanos mudaram para Fly. Quem não sabe dessa história... um carro passando. Quem não sabe dessa história precisa saber. O nome original do personagem é Dai e não Fly. Mas sim, estamos falando do guerreiro Fly, Dai, que é a paz que o inimigo destrói. Lançou oficialmente, foi revelado oficialmente a capa do mangá. Eu provavelmente estou mostrando na tela para você que está vendo no YouTube ou nas outras redes sociais. Me segue nas minhas redes sociais, caso você não me siga nas minhas redes sociais. Por favor, me ajuda aí. Mas sim, foi revelada a capa. E eu, sinceramente, achei meio mas depois eu descobri porque é a mesma capa americana, lançada pela Viz Media. Se foi a mesma capa, para que esse trabalhão todo esse mistério para revelar qual que é a verdadeira capa do mangá? Não faz o menor sentido na minha cabeça, a não ser que elas tenham sido lançadas ao mesmo tempo, mas eu acredito que não. Mas, sinceramente, a capa não ficou legal. Tudo bem, a capa original, a primeira capa do Dragon Quest não é tão incrível assim, até porque, né, é nos moldes antigos, mas, assim, eu achei ela que podia ser melhor. Eu realmente achei que a capa podia ser melhor. Outra notícia que eu tenho que dar pra vocês, que eu tenho que dar pra vocês, a notícia ficou lá ele, né, mas tudo bem, é que tava se especulando que talvez não iam mais lançar o filme live action de Hércules, e depois falaram que ia ser um filme live action mudando a história original, o que deixou os fãs do Hércules da Disney, né, do desenho,
da Disney da década de 90 um pouco chateados e tristes, né? Porque vindo de Branca de Neve, que foi lançado live action e fizeram aquela lambança, quem sabe, já, né, nos entristecemos com a notícia de que eles iriam a mudar, foi ótimo, que iriam mudar a história original. Mas parece que eles voltaram atrás, eles vão lançar sim um live action, mas eles não vão mudar mais a história, eles pretendem lançar o filme bem fiel ao desenho de 1997. Hércules é de 1997, eu tava lá. Eu assisti quando lançou. Eu sou velha, eu sei. Mas a notícia é basicamente Hércules. A notícia é basicamente essa. A Disney resolveu dar uma guinada de 180 graus em um dos seus live actions mais esperados. E segundo o jornalista Jeff Schneider, é esse o nome dele? Não sei. A produção de Hércules abandonou a ideia inicial de reinventar a história, que seria contada pela perspectiva do vilão, Hades. Por que a Disney quer fazer isso, velho? Então, qual que é a ideia da pessoa? Enfim, vamos lá. E agora ela vai apostar em uma adaptação super fiel ao clássico do desenho animado de 1997. E essa proposta mais ousada que tinha sido defendida pelos irmãos Russo, olha só quem era, produtores do projeto, ficou para trás e o estúdio está buscando segurança na nostalgia que deu tão certo em outros remakes. É porque o da Branca de Neve foi, né? Socorro. Assim, tá vindo Moana também live action. A gente espera que se mantenha também bem próximo ao que é o desenho original. Tem umas outras produções aí para fazer, eu não vou lembrar de cabeça, me perdoe. Mas assim, só de ter a notícia de que vai ser fiel ao original, a gente já fica feliz. Porque não faz sentido nenhum contar a história pela perspectiva do Hades. Desculpa, Hades é um dos melhores personagens do filme, com certeza. Mas a história não é sobre ele, a história é de Hércules, pelo amor de Deus. Fala olhando, visando o Hércules, por favor. Esse é o nome do desenho. Enfim. Agora eu estou aqui para contar para vocês duas notícias aleatórias da semana. Sim, se chama Aleatoriedades da Semana. Ninguém liga, mas é legal ficar sabendo. A primeira delas é que o Baby Metal e a Vans lançaram calçados do Baby Metal. É isso, essa é a notícia. São calçados até legais, tá? Um dos tênis eu até gostaria de ter, porque é bem meu estilo de calçado. Eu gosto muito, tá? E a outra notícia é qual que é a música do ano. Sim, o New York Times escolheu a música do ano e, sinceramente, eu escutei a música pela primeira vez quando eu vi a notícia. Mas sim, a música do ano é do Sleep Token, que se chama Caramelo? É do Cachorro Caramelo, gente? Não, mentira, não é do Cachorro Caramelo, não. Mas o nome é Caramel. Eu acho que é Caramel. Vamos ler a notícia, que é mais fácil, né? Do que... Eu tô esperando carregar. Do que eu ficar falando uma coisa que eu não sei o que eu tô falando. Mas é basicamente isso. Vamos lá. O New York Times escolheu a melhor música do ano de 2025 e é de uma banda de metal. No fim do ano é uma época de lista para todo lado. Sim, tem lista de melhor filme, melhor série, melhor jogo, melhor anime, melhor personagem, melhor tudo. E em meio a tanto balanço musical, quem levou um selo de peso foi Sleep Token. A banda britânica de pop metal mascarado emplacou Caramel. É Caramel mesmo. É Caramel que fala? Como a melhor música de 2025 escolhida pela New York Times. Segundo o jornal norte-americano, um dos veículos mais tradicionais e menos fáceis de impressionar do planeta, não é pouca coisa para um grupo que há poucos anos ainda era tratado como cult do metal moderno. E o que isso significa? Não sei, mas é o que está na notícia, né? A escolha saiu em um especial assinado pelo crítico e veterano John Caramanica. É esse o nome dele? Caramanica. Nome estranho. Que ranqueou as melhores faixas lançadas nos últimos 12 meses, e no texto ele define Caramel, o segundo single do álbum Even in Arcadia, como uma mistura enorme, gloriosamente absurda e brutalmente eficiente de estilos abandonados e prontos para serem revigorados.
Rap Metal, Dream Prog, Pop Reggaeton, sei lá o que é isso, Backpack, Hip Hop, Black Flip e um monte de coisas, Metalcore e muito mais. Que parece que a banda se identifica com todas essas coisas. Esse negócio de se identificar com todas essas coisas é meio complicado. Em resumo, uma salada estilística que, nas mãos do Sleepy Token, vira algo coeso, grandioso e emocionalmente destruidor. Essas são as palavras do cara que escolheu a música como a melhor música do ano. Eu vou trocar 5 segundos da música para vocês, porque senão eu tomo copyright no YouTube. Vamos ouvir. Sinceramente, eu nunca tinha escutado essa música. Provavelmente em algum Reels do Instagram. Foi o que me falaram. Mas eu não tinha escutado a música inteira. Então, se você quiser escutar a música inteira, eu não vou deixar ela no... Como é que é o nome? Na parte de informações do vídeo, não. Não vou deixar, não, porque... Dá algum problema? Eu espero que não. Enfim, a próxima parte desse misturado de coisas que eu estou fazendo seria os comentários de vocês. Porém, eu vou esperar vocês comentarem nesse vídeo para no próximo a gente poder ler os comentários. Eu espero que vocês deixem os comentários de vocês. Independente de onde você esteja ouvindo, assistindo esse programa, por favor, deixe seu comentário, me diz se você gosta desse formato maluco. E... meio sem noção, nonsense que eu estou fazendo, porque eu acho que tem mais a minha cara, mais direto e reto para vocês. E eu não preciso ficar decorando muita coisa. Eu quero ver eu editar isso aqui depois. Talvez não tenha edição. Talvez sejam pouquíssimas edições. Eu estou enrolando para dar o tempo para poder ficar mais coesa em relação ao próximo vídeo, porque já que vai ter os comentários de vocês. Eu espero que tenha comentários de vocês, né? Estou esperando vocês comentarem. Ok? Se for assim, a gente vai se ver no próximo Crossover FM. Você gostou desse nome? Eu gostei desse nome. Eu adorei esse nome. Tem muito mais a ver comigo. Tá bom? Então, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Fiquem bem. A gente se vê num próximo. Não esquece de curtir. E tchau. XYZ 404 Not found Crossover FM Crossover FM